Livro O Pequeno Tratado da Pedagogia. Capítulo 2. A crise da puberdade. Mudança nos métodos. A fase da puberdade é, talvez, depois dos primeiros anos da infância, a de influência mais decisiva. Segundo o modo pelo qual o adolescente a tenha atravessado, sua vida de adulto será bem ou mal orientada, suas concepções relativas ao amor e à família se transformam em luzes ou em trevas. Daí decorre a grande importância da formação dos jovens durante os anos da adolescência. Procedimento errado. Muitos educadores, desorientados pela complexidade e pelas contradições da primeira adolescência, abandonaram, muitas vezes, a partida, lamentando-se do excesso de independência da juventude. Alguns contam com o tempo e a experiência para retificar os desvios de uma personalidade que já é inconstante porque se procura. Esquecem-se de que as paixões do adolescente podem se transformar em hábitos, se não forem dominadas, e levá-lo aos prejuízos desmoronamentos, comprometendo, para sempre, seu futuro moral e familiar. Outros julgam-se muito acertados exercendo uma fiscalização atenta sobre todas as atitudes e ações de seus filhos crescidos. Redobram a autoridade e não percebem que fugiram assim, arriscaram-se a exasperá-lo, a menos que não lhes oprimam a personalidade, a ponto de tirar-lhes toda a iniciativa. Os dois métodos são igualmente perigosos, um por excesso e outro por falta. É preciso, pois, procurar com cuidado como dever-se-á exercer uma influência capaz de esclarecer o adolescente, sem irritá-lo. Adaptação dos métodos. Os métodos de formação que convinham à criança não são mais indicados, uma vez que começam a aparecer os sintomas da puberdade, sobretudo, a sede de independência. Enquanto a criança aceitava, muito espontaneamente, a distinção entre os pequenos e os adultos, achando natural que os primeiros bebês, sob a dependência dos mais velhos, o adolescente não mais se submetesse a isso. Ele pretende ser tratado como homem livre, capaz de orientar-se sozinho. Só a contragosto se submete à autoridade e sempre com laivos de revolta. Veremos o que há de legítimo e de natural nessa pretensão sem por isso descobrirmos os perigos que ela comporta. Pelo simples fato de ela existir, o educador é obrigado a levá-la em consideração, adaptando-lhe seus métodos educacionais. Dado que uma das características fundamentais da puberdade é aspirar à independência, não se trata mais de exercer a autoridade por meios diretos, ordens e proibições imperativas, mas de orientar, sem chocar o amor próprio, uma personalidade moral em via de formação. Reagir contra os erros de procedimento dos jovens pela repressão simples e brutal é expor-lhes a provocar-lhes a revolta ou a dissimulação e comprometer-lhes a espontaneidade das responsabilidades pessoais. A menos que a autoridade sirva-se de seu poder para aborrecê-lo, o adolescente reage esquivando-se astuciosamente. Procure iludir a fiscalização de seus superiores ao preferir de conformar-se com as suas conselhos. Se por bem-sucedido, a autoridade perde sua prestígio e ele próprio virá a confundir a liberdade com a ausência de qualquer norma ou controle. Não é, pois, opondo-se à necessidade natural de independência do adolescente, que se dê formação pessoal, que o educador conseguirá exercer sobre o adolescente uma influência benéfica, mas necessária-se essa necessidade para nele desenvolver o senso das responsabilidades. Sonhos do futuro. Todas as capacidades do adolescente convergem para o futuro. O jovem alimenta aspirações ao poder. A moça sonha, melancolicamente, com felicidade de amar e ser amada. Ambos encaram a vida como um campo de exploração, do qual sentem-se ávidos de tomar posse. Se quiser ser livre, é para organizarem a vida à sua vontade e vencerem os obstáculos. Essa febre que a queima é a fonte de todas as energias, mas também de suas impaciências e desilusões. Eles alimentam sua imaginação com aventuras extraordinárias, das quais consideramos-se mais ou menos como os heróis e as atrizes. Tudo o que se relaciona com o poder ou com tal parece-lhes, os fascina e os subjuga. Outros sim são eles, de modo particular, sensíveis aos fracassos e às dificuldades. Tornam-se facilmente o jogo de ilusões que corrige o risco de multiplicar-lhes as decepções. A confiança no futuro confunde-se nos adolescentes com a confiança em si própria. Assumem ares de arrogância que os levam, facilmente, a desprezar a experiência dos outros. O desespero, que lhes é tão frequente, não é mais do que a expressão de uma decepção momentânea, que se recusa a aceitar os fracassos. Porém, em geral, o adolescente, cheio de presunção, enfrenta a vida com uma audácia que obriga o mundo a se submeter.
Ela constitui um elemento essencial da formação do seu espírito viril. Graças a ela, os jovens entram na existência com impetuosidade e representam-na como uma conquista aberta a seus apetites insaciáveis. Sem esse impulso, faltar-lhes-ia confiança diante dos riscos da vida. Como orientá-los? A interferência do educador é particularmente importante para evitar que os jovens ousem passos falsos e se percam no sentido de sua audácia. O que importa é regular o impulso, não o refrear. Ao educador cabe evitar que a excitação do futuro subverta a razão e sem separá-los do esforço presente. O bom êxito supõe uma adaptação de todos os dias às exigências da vida real e uma luta incessante para vencer os caprichos e as oscilações de uma natureza sempre inconstante. É por uma vontade firme e perseverante que se adquire as qualidades que preparam a vitória. Auxiliar o adolescente a fazer penetrar o ideal não real, levá-lo a compreender que a casa deve ser construída por meio de paredes talhadas e colocada umas sobre as outras, de acordo com um plano concebido de antemão. Ensinar-lhe a desconfiar dos sonhos de uma imaginação sem controle, tal é a função do educador. Quando o jovem tiver compreendido que nunca se deve separar a ideia do sucesso do esforço, quando estiver convencido de que toda ambição legítima requer longos e pacientes trabalhos, estará então pronto para vencer-se e para servir-se de sua liberdade, somente em vista das responsabilidades futuras. Embora todos os impulsos do adolescente levem à busca de uma felicidade cujas condições sejam incapazes de definir, não se deve esquecer que eles trazem consigo tentativas de presunção e de desânimo. O jovem encontra-se na encruzilhada dos caminhos e é por isso que está em perigo de perder-se. Conforme a direção que imprimir a seus desejos e às suas ambições, ele será soberano ou escravo, senhor de suas paixões ou servo de sua tirania. Para transformá-lo num homem, trata-se, pois, de ajudá-lo a adquirir uma consciência reta e uma vontade geral e determinada. Do contrário, ele será um degenerado, sem resistência de seus instintos, às perigosas sugestões de sua imaginação ou do ambiente mais ou menos prejudicado em que for chamado a viver. Consequências funestas dos erros da primeira educação. A personalidade moral do jovem ainda não está suficientemente formada. Ele ainda não possuiu bastante experiência nem força interior para descobrir os perigos que o ameaçam, a fim de afastá-los e dominá-los. No entanto, as fraquezas e as seduções, das quais ele é tantas vezes a vítima, não são devidas, somente à sua idade e à fragilidade de sua natureza. Elas são, também, fruto de uma educação falha e sem vigor, que enfraqueceu a vontade desde os primeiros anos de formação. Não tendo sido experiente a lutar contra suas primeiras inclinações, não nos admiraremos de que, chegamos à idade das grandes tentações, o adolescente seja, tantas vezes, incapaz de superá-las. A essa primeira causa de fraqueza, é preciso acrescentar a falta de influência dos educadores sobre a mocidade. Essa falha provém, na maioria das vezes, do fato de eles não procurarem compreender as perturbações e inquietudes da puberdade e de, geralmente, recusarem-se a dar ao educando as explicações sobre os mistérios da vida, que continham apaziguadas suas inquietações e evitadas curiosidades malsãs. Para não se deixar confundir diante das contradições de sua natureza, jamais se deve perder de vista que o adolescente não é mais uma criança, embora ainda não tenha atingido a maturidade. Eis porque o educador deve procurar compreender as principais características da idade ingrata, isto é, do período em que a criança se emancipa da tutela familiar para soltar as asas e atingir as vastas barreiras da liberdade. Características da idade ingrata. Os primeiros sintomas dessa idade, que se confundem com os da puberdade, variam segundo os climas, os temperamentos e as hereditariedades. Em nosso país, pode-se fixá-los, geralmente, entre 12 e 14 anos para as meninas e entre 15 e 17 anos para os meninos. Porém, nada é mais variável. Não raro, verifica-se um desequilíbrio entre a explosão da puberdade física e o desenvolvimento das faculdades psíquicas. É uma complicação e o educador deve levá-la em consideração, sob pena de cometer erros graves. Conversas, cuidados, métodos de influência, variação segundo o grau de desenvolvimento físico ou moral de cada indivíduo. Instabilidade. Entre os numerosos sintomas que caracterizam a puberdade, há um que devemos logo assinalar, porque explica, em grande parte, a inconstância e a variabilidade de humor do adolescente. É uma dificuldade que ele experimente conhecer-se e controlar-se por si próprio. É uma irrequieto que passa sem transição, por sentimentos extremos e contraditórios.
Sua prosápia, seus ares decididos e de matamouros em geral, especifica apenas uma máscara atrás da qual ele esconde suas incertezas e suas dúvidas. No íntimo, ele é tímido que não se quer confessar a si próprio, e menos ainda aos outros, como perturbações de seu pensamento e de sua imaginação. Sempre em ebulição, ele não sabe deter-se com firmeza e perseverança em nenhum fim preciso. Vive, propriamente falando, à procura de si próprio. Não é apenas seu pensamento, mas também sua sensibilidade de que você se acha inquieto e assustador. Uma neurastenia fácil para impressioná-lo e, segundo suas emoções, passa, sem transição, de um excesso de exuberância a um excesso de prostração. Ri ou chora quase sem razão. O menor êxito exalta-o a ponto de convencê-lo de que é um personagem excepcional, que o mundo está aos seus pés. Ele crê, saberá comandá-lo. Sobrevindo-lhe, no entanto, um insucesso, uma contradição ou uma censura, o desespero o invadir, até convencê-lo de que sua vida é um fracasso, que todo mundo lhe quer mal e que ele não é compreendido de ninguém. Embora tenha companheiros e amigos, ele experimenta, muitas vezes, um profundo sentimento de solidão e abandono, sobretudo se, por conclusão moral, evita aventuras sentimentais que são, para muitos, apenas um meio de escaparem a si próprios. Ele sofre seus estados psicológicos mais do que os domina. Não se conhece a si mesmo. É verdade que ninguém se deu ao trabalho de esclarecê-lo e auxiliá-lo a definir-se, a fim de facilitar-lhe a orientação. A idade mais perigosa e mais perturbada é, praticamente, mais abandonada. Evidentemente, a puberdade em si encerra suspeitas, seria instruída de suas próprias disposições psíquicas e físicas. Essa colaboração do adolescente à própria formação pelo conhecimento de si vai agora completamente negligenciada. Já é mais do que tempo de remediarmos essa falha. Um meio poderoso de ajudar o adolescente a reagir contra os excessos de uma imaginação ociosa e de uma sensibilidade quase doentia é o de habituá-lo a um trabalho regular e, tanto quanto possível, orientado para um fim preciso. A vontade de obter um resultado definido absorve de uma maneira certa as faculdades da alma, impedindo-as de extraviarem-se. Quando um rapaz está decidido a seguir uma carreira definida, já se encontra trabalhando o que exige de si, em grande parte, a preservação das inconsequências de sua natureza. Para combater os excessos de um sentimentalismo que busca seu objeto, a perigosa sensação de isolamento moral que caracteriza os anos de formação da personalidade, é importante que o jovem esteja cercado de afeição, encontre apoio, um ambiente composto de companheiros de sua idade e possibilidades de expansão e desenvolvimento em sua família. Não obstante as aparências comuns, o adolescente sente uma grande necessidade de confiança. Por menos que tenha podido dominar o amor próprio que retém em seus lábios as confidências, é que saiba poder contar não somente com a afeição, mas também com a compreensão de uma pessoa amada, tal como um mestre, um pai, ou uma mãe, ou até uma irmã mais velha. Ele procura junto a este um derivado às perturbações de sua sensibilidade e aos desejos imprecisos de seu coração. Fortes convicções religiosas específicas a mais certa garantia contra as tentativas sentimentais que o assaltam. O amor sincero a um Deus vivo, que não seja simples categoria metafísica, será o ponto de apoio mais eficaz contra a instabilidade de sua personalidade moral. Insuficiência do ambiente familiar. O ambiente familiar basta à criança, sobretudo quando pequena. Ela aí se sente feliz e desabrocha sem ter necessidades de horizontes mais amplos. Com os primeiros sintomas da puberdade, o problema complica-se. Sem estar ainda liberado do meio da família, este torna-se-lhe insuficiente. É imprescindível para o jovem ligar-se aos companheiros de sua idade. Ele pretende afirmar sua independência, tanto pelos julgamentos que emite muitas vezes em oposição ao ambiente de casa, como pela necessidade de agir sozinho e sem controle. Essas diversas manifestações da puberdade têm, como consequência, colocar o adolescente num equilíbrio instável. Primeiros contatos com a vida social. Com a puberdade, o jovem entra em contato com a vida social. Sente-se mais à vontade com amigos de sua idade do que com seus próprios pais. Procure com eles conviver e afiliar-se, as mais das vezes, a grupos de mocidade, onde ele poderá encetar novas amizades. Não se sinta à vontade no círculo de casa e considere as distrações em família como obrigações fastidiosas que não mais convêm à sua idade. Seria um grave erro de tática pôr-se pela força essas novas tendências.
Elas são naturais, considerando-se que a criança é chamada a tornar seu impulso, embora muitas vezes a faça desajeitada e perigosamente. Não se trata, portanto, de dissuadir esses impulsos, mas de dirigi-los. Não se deve perder de vista que o adolescente que era bastante passivo para deixar-se levar por uma autoridade intransigente e absoluta, perderia, como consequência, todo o espírito de iniciativa e, mais tarde, seria incapaz de assumir suas responsabilidades. Habituado a ser sempre governado, ele tornar-se-ia facilmente a presa de quem quer exercer sobre ele uma influência dominada. Aliás, seria igualmente um pouco acertado abandonará-lo sozinho às suas iniciativas, sob pretexto de que ele é um pouco dócil e pôr-lhe a coleira no pescoço, pronto a lamentar-se em seguida dos seus desvios de conduta ou persuadir-se de que a experiência saberá dar-lhe sabedoria. Desenvolver o senso de responsabilidade. O remédio eficaz para os perigos da independência não é outro senão a formação da consciência e do senso de responsabilidade pessoal. Essa formação da consciência e da personalidade não deve, aliás, esperar durante os primeiros anos, e a criança nunca aprendeu, ou habituada a assumir a menor responsabilidade, os componentes, durante os anos de adolescência será praticamente impossível. É ao longo da primeira educação que se deve formar o sentimento do dever e de tal forma que ele provoca, espontaneamente, um esforço de resistência diante das tentações. É preciso que a obediência ao dever tenha se tornado um hábito que permita ao adolescente reagir prontamente diante dos novos perigos que o assaltam. Essa educação do senso de responsabilidade perante o dever é relativamente fácil, a menos que os educadores tenham adquirido consciência da profunda necessidade de autonomia e de domínio de si, que se encontra no íntimo da natureza humana. É, muitas vezes, em consequência de uma falha educacional que os adultos têm tanta dificuldade para tomar consciência de suas responsabilidades pessoais. Acaso não foram eles detidos em suas iniciativas, desde a infância, sob pretexto de incapacidade ou falta de jeito? Não tendo jamais agido a não ser sob o impulso de uma autoridade exterior, o julgamento moral lhes deu a ocasião de exercer-se nem de formar-se. Atingindo a idade da independência, o jovem fica à mercê das influências do meio em que evolui. Basta, no entanto, observar a criança agir para constatar que a sua eventualidade de assumir responsabilidades pode levar a bom termo, por seus próprios esforços, pelos empreendimentos que lhe surgirão de interesse. Embora seus educadores um pouco apelem para essa necessidade de iniciativa, confiando-lhe um trabalho ou um serviço, ela manifesta um sentimento de dever que se traduz num desejo de selecionar, o melhor possível, a tarefa em que se julgar capaz. Mas é, sobretudo, na época da puberdade que convém desenvolver, ao máximo, o sentido do dever e da responsabilidade pessoal. Para isso, deve-se mostrar confiança ao adolescente e multiplicar os benefícios de pôr-lhe a liberdade, velando ao mesmo tempo para que ela não abuse. As apreciações do adolescente. Na criança muito pequena, a necessidade de inteirar-se dos fatos se manifesta, naturalmente, por perguntas. É a idade dos porquês e dos comos. O adolescente, pelo contrário, não gosta de fazer perguntas, com recebimento de aparentar ignorância. Não é o desejo de saber que lhe falta, mas o amor próprio que o faz calar. É a idade em que se procede por afirmações categóricas, em que não se atura dúvida nem contradição. O jovem é mais argumentador do que em qualquer outra idade. Finja ter sempre razão. Assumir ar de segurança e julgar peremptoriamente os homens e os acontecimentos. Não admita que se pareça duvidar de seu saber. Sente como que uma necessidade instintiva de afirmar sua personalidade por juízos intransigentes. Parece querer substituir o vigor do julgamento que lhe cabe por atitudes incisivas e absolutas. No íntimo, é uma confissão de fraqueza. Não tendo ainda uma personalidade forte, mas aplicando todo o seu amor próprio a seu ardor juvenil em parecer que a tem, ele representa seu personagem e pretende apresentar-se como alguém que sabe o que quer e o que pensa. Mas, intimamente, é um tímido e um agitado que recusa, se não confessá-lo a si mesmo, ao menos reconhecê-lo diante dos outros. Procure dar suas opiniões uma aparência pessoal. Emprega, de preferência, o eu sem nunca referir-se aos outros, embora, se nos procurássemos bem, descobriríamos facilmente que ele recolheria, daqui e dali, nos livros ou nas lições de um professor ou companheiro, as opiniões que apresenta como suas. Espírito de contradição. Seu modo de expressar os julgamentos é ordinariamente peremptório e agressivo.
Ele gosta da contradição e da luta. Ficaria desolado em muitas circunstâncias de ver cessar a contradição que ele deliberadamente provocou. Aliás, seu amor próprio à flor da pele leva-o a rejeitar toda espécie de lição. Por isso, são os pais que ele mais teme. Ele quer ter razão contra todos e mais especialmente, em discussão sem fim, onde há de mostrar-se-á a opinião de seu precursor. Quando cala-se, não é tanto aceitar o julgamento alheio, mas um recuo por timidez e recebimento que se percebam, sobre seus lábios, as oposições que fervem no fundo de seu coração. Qualquer pessoa que não compartilhe suas ideias é um idiota ou um imbecil. Essa tendência instintiva de afirmar brutalmente seus conceitos vem exigir-se uma gabolice da qualidade do respeito humano é a contrapartida. A vaidade leva-o a colocar-se constantemente em evidência, a pôr em evidência sua pessoa e suas relações. Porém, o respeito humano torna-o tímido e hesitante, com recebimento de não se adaptar, como convém, ao meio com o qual ele começa a ter relações sociais. Quantos abandonaram as convicções e práticas religiosas de sua infância ou deixarão-se arrastar à devassidão por simples respeito humano diante dos companheiros? Assim, o adolescente representa esse paradoxo que ele é. Por um lado, animado de uma necessidade de independência, que é a libertação dos laços familiares, e sente, por outro lado, uma tal fraqueza que fica desconcertada, quando sua atitude não é de acordo com a de seus companheiros. Não chocar seu amor próprio. Diante dessas tendências, que parecem fazer do adolescente um ser, se não mórbido, ao menos algo desajustado e desequilibrado, qual deverá ser a atitude dos que são encarregados de pervigilá-lo dos perigos que lhe ameaçam a inexperiência, e dos julgamentos precipitados que se arriscam a desvirtuar para sempre sua inteligência? Dois extremos devem ser evitados. Declarar-lhe que seria melhor que ele se calasse, que suas apreciações nada valem, que ele só terá o direito de emitir uma opinião quando a barba lhe tiver abaixado no queixo, é enganação o próprio fim obtido. É chocá-lo e melindrá-lo em seu amor próprio juvenil. Jamais ele confia-se-á a quem houve contrariado o fato de tê-lo tratado com tal desventura. Ainda que não se revele exteriormente, nem por isso deixará de chocar-se no mais íntimo do seu coração e guardar-se-á de abrir-se de alma. Outro extremo é ceder familiar à sua inexperiência. Que suas opiniões já estão prontas para constituir um perigo para a formação de seu espírito e um obstáculo à reflexão pessoal, impedindo-o de aprofundar as questões, é mais que evidente. Se o educador não lhe mostrar a questão do valor, jamais ele tornará-se-á um homem refletido. Mas não se deve perder de vista que a contradição só poderá lhe facilitar o próprio julgamento. A habilidade consiste em ajudá-lo, sem diminuí-lo, a descobrir que o problema, a ser resolvido, não é tão simples quanto ele o julgava à primeira vista. O adolescente só aceita a opinião dos adultos e só consente em seguir-lhes as explicações quando lhes confia e quando sente que esses esclarecimentos valiosos para enriquecer sua própria inteligência. Ele quer ser tratado como uma pessoa capaz e não como uma criança, a qual declara-se que ela não saberia ter uma opinião pessoal sobre o que quer que fosse. A função das conversas. A grande arte do educador consiste em orientar as conversas do adolescente. Deve-se partir de seus conceitos para levá-lo a examiná-los e controlá-los mais de perto. Trata-se, em suma, de ajudar um espírito sem experiência a encontrar os métodos de pesquisa e de investigação. Acaso não será esse mesmo o espírito do investigar o valor de um testemunho, verificar os dados da experiência e examinar, a fundo, um problema que o adolescente tornar-se-á mais penetrante e perspicaz? O jovem só confia em que o leva a sério e aceita com que ele examine, sob um pé de igualdade, os problemas que o atormentam. E, muitas vezes, porque os pais continuam a tratá-lo como uma criança incapaz de emitir uma opinião pessoal, que deixarão de exercer a menor influência sobre suas reflexões e seus sentimentos. E só atende àqueles que o tratam como homem responsável e inteligente. O adolescente julga o que o cercam. Embora os jovens tenham a pretensão de saber tudo, não deixam, por isso, de ficar à espera da ocasião de notícias e novidades. Parece que olha o mundo com olhos novos. Enquanto, até então, eles consideravam os mais velhos como seres poderosos, depositários de um saber ilimitado, não veem mais neles outras criaturas semelhantes a si próprias e dos quais eles procuram penetrar os pensamentos e julgar os atos. Prova terrível para os pais que serão o alvo do julgamento de seus filhos. O adolescente procura estabelecer uma comparação entre os ensinamentos que, até então, eram dados e as atitudes dos que o cercavam.
Infelizes os pais que foram encontrados em falta e cuja vida não corresponde ao ideal depositado na alma do filho no decorrer da infância. Sairão diminuídos dessa crise, para não dizer desprezados, e, como consequência, perderão sua reputação e sua influência. Ele pretende forjar-se um ideal pessoal. Seria uma ilusão pensar que a criança julgasse somente pelo prazer de destruir seus deuses e seus ídolos. Tendo chegado à idade de forjar-se um ideal pessoal, seus julgamentos específicos são um elemento essencial de sua formação. Aquele que não sabe julgar por si próprio será, para sempre, incapaz de orientar-se. É, pois, para ajudar o desenvolvimento de sua personalidade que importa abrir os olhos da criança e obrigá-la a observar e a julgar os que a cercam. Aliás, os jovens são inclinados à admiração e a entusiasmo. Só por estes sentimentos a mocidade engrandece-se moralmente. Eles fecundam e devem substituir a obediência. São como uma obediência de um grau superior que induz o adolescente a submeter-se a uma lei livremente escolhida. Suas admirações, tais como seus desejos, são absolutas. Ele adora ou odeia, adota ou condena e não rejeita sem apelação. Essa faculdade de admiração e de desprezo deve ser bem orientada, a fim de produzir bons frutos e contribuir para a formação de uma personalidade moral elevada. Função da admiração. A verdadeira juventude nunca é desiludida. Mas se ninguém ajudá-la a orientar sua admiração, será para recear que ela se voltou no sentido de seus defeitos, que ela já é grande e que a admiração é uma força que a leva à imitação. É com a força da ideia de beleza física de personalidades poderosas, semelhante em valor moral, o esforço do educador está em ajudar os adolescentes a fazerem a distinção entre os valores verdadeiros e falsos. Não é uma tarefa fácil abater as falsas imaginações e mostrar como, e por que elas nada têm de admirável, da mesma forma que não é fácil fazer amar os seres verdadeiramente perfeitos, isto é, os que se distinguem pela beleza e pela magnitude de suas qualidades morais, pela sua lealdade e seu espírito de justiça ou de caridade, quem diria, pela sua perfeição e sua santidade. As verdadeiras qualidades morais têm, originariamente, aparências de humildade que nada agradam à vaidade dos jovens. O educador deverá empregar sua influência, a fim de pôr em destaque as virtudes morais, aparentemente um pouco gloriosas. Ele conseguirá escolher seus exemplos e mostrar, à mocidade, que a única grandeza verdadeira é aquela que nos proporciona as vitórias alcançadas sobre nossas paixões e nossos instintos inferiores. A motivação do adolescente deveria, normalmente, orientar-se para seus educadores. Seria ideal que todas as comparações que lhe brotam, espontaneamente no espírito, redundassem em vantagens para quem vive junto com ele e ele dirige os primeiros exercícios de moralidade. Assim, a conformidade dos primeiros anos evoluiria, muito naturalmente, para a admiração e a confiança substituir-se-ia ao espírito de submissão. Infelizmente, a mentalidade de depreciação do bem como contato continuado com um ambiente que está longe de ser perfeito, específico outros tantos obstáculos à orientação moral e à necessidade de admiração. É porque os educadores devem suprir essa deficiência, pela escolha dos companheiros, das relações e dos livros. Que o rapaz só entre em contato com pessoas nobres, de sentimentos capazes de despertarem, em seu coração, o desejo de imitá-las. Essas reflexões nos levam à conclusão de que só se pode formar a alma do adolescente, desenvolvendo-se ao máximo o senso de um ideal capaz de elevá-lo acima de si mesmo e de suas mesquinhas preocupações de amor próprio. Sentimento de força. Um sintoma da puberdade que jamais se deve descobrir é a valorização da força que induz os adolescentes a admirar-se-na e a fazerem uma espécie de representação. Orgulhoso de sua própria força, ele procura, não somente adestrá-la, como também dela envaidecer-se. Tais exercícios são, as mais das vezes, competições nas quais cada um se esforça para vencer, mostrando-se mais forte e mais hábil. Esse sentimento de vigor não deixa de exercer influência sobre seu comportamento moral e espiritual. É a causa dessa necessidade de independência assinalada mais acima. Tende o adolescente a libertar-se de qualquer jugo ou autoridade, a da família e as obrigações morais e religiosas. Por considerar-se capaz de dirigir-se sozinho, todos os jugos, tanto dos pais como de Deus, parecem-lhe insuportáveis. Talvez não tenha se refletido suficientemente sobre essa consequência do sentimento da força, sobre as crises que acompanham, muitas vezes, a eclosão da puberdade.
Se as tentativas de ordem sexual representam um papel certo na emancipação moral dos adolescentes, é, entretanto, que provoca a necessidade de independência em relação aos pais e ao termo, teve, naturalmente, uma repercussão semelhante sobre o terreno das crenças morais, que condicionam, mais ou menos, a liberdade. Esse sentimento, que se transforma em verdadeiro culto da força, não deve, portanto, ser abandonado a si próprio. Cumpre ao educador intervir, não para combatê-lo, mas a fim de dar-lhe uma manifestação natural do desenvolvimento da pessoa humana, mas para orientá-lo, em vista de pô-lo ao serviço das potências morais, que especificam o verdadeiro valor humano. É preciso, por meio de exemplos vívidos, compreender ao adolescente que a força não tem valor algum em si mesma e que só conseguirá tornar-se violentos, egoístas e brutais, se não for posta a serviço das aspirações superiores da humanidade. Ela é uma fonte de decadência moral para aqueles que a ela servem a fim de violentar e dominar os outros ou para satisfazer seu amor de glória. Pelo contrário, se essa força se transformar em influência moral, quando posta a serviço da dedicação, do esforço e da iniciativa, quando se faz um fim de amar os fracos contra as injustiças e brutalidades, um fim de se preparar para lutar virilmente e contribuir para a saúde moral e física das gerações, às quais foi chamado a transmitir a vida. Embora os exercícios físicos e os esportes sejam um excelente meio de desenvolvimento do vigor masculino, especificamente um perigo para os que a ele se entregam sem outra finalidade além de aumentar a força de seus músculos e o vigor de seu corpo. Eles só se apoiaram em seu lugar, no conjunto das condições que são benéficas para a formação do homem equilibrado, na medida em que servirem para fortificar as energias morais e aumentarem a resistência física em vista das atividades superiores a que o ser humano é chamado a consagrar sua existência. Em consequência da atração dos sexos que começa a se manifestar com os primeiros sintomas da puberdade, o adolescente sente uma embriaguez embriagada em fazer valer seu vigor físico diante do sexo fraco e, muito particularmente, das meninas de sua idade. Parece que ele quer seduzi-las, provocando-lhes um sentimento misto de submissão e de admiração. Será vantajoso aproveitar essa tendência para dar-lhe explicar sobre a influência que a força física exerce, naturalmente, sobre a mulher e mostrar-lhe como essa influência pode se transformar, com facilidade, em vontade de dominação, se o homem não estiver compreendido que ele só possui essa força para amar e proteger o sexo fraco. Atração mútua dos sexos. A puberdade caracteriza-se pelo fato dos dois sexos não sendo indiferentes um ao outro. Eles observam-se e procuram-se. Suas caçoadas e suas brincadeiras maliciosas são apenas meios destinadas a dissimular uma atração mútua. O menino, indiferente aos encantos femininos durante seus anos de infância, sente agora por estes uma atração que pode ir até a obsessão. Fique fascinado por gravuras e espetáculos suscetíveis de satisfazê-los a curiosidade. Sua imaginação perturbada arrasta-o, como que a despeito de sua vontade, para as representações lascivas. Ele deseja entrar em relações familiares com o sexo feminino, embora temendo-o, como o pássaro que fica, ao mesmo tempo, atraído pelo objeto que o seduz e recebe do mesmo. O adolescente experimenta como que um mal-estar e um sentimento de vazio, a propósito dos novos desejos que despertaram em seu coração e em seu corpo. Se for abandonado a si mesmo, sem esclarecimentos nem direção, expõe-se a deixar-se arrastar a intimidades perigosas e aventuras sem saída. Eis porque, em vez de deixá-lo na ignorância, o papel do educador explicar-lhe-á as razões das perturbações que ele sente e ensinar-lhe a fiscalizar-se para dominar-se. É assim que o prepararemos para conhecer, um dia, o esplendor do verdadeiro amor. Se o rapaz é atraído pelos encantos do corpo feminino, a moça, por sua vez, toma consciência dos mesmos e esmerá-se em cultivá-los. Passa longas horas diante do espelho e cultiva, com cuidado, os arranjos de seus trajes, que a tornarão mais atraentes. Se seu exame a leva à conclusão de que é bonita, não hesite em fazer-se, audaciosamente, admirador pelos rapazes, ao passo que é tentado a fechar-se sobre si mesma e torna-se facilmente ciumenta de suas companheiras mais favorecidas, se tem a impressão de não possuir os encantos que especificamente o apanágio de seu sexo. Não há outro meio de reprimir as tentativas de uma vaidade instintiva, senão explicar à jovem que seus encantos só terão valor se servirem de invólucro às qualidades e às delicadezas do coração. Cultivados por si mesmos, provocam os desejos do sexo masculino e desvirtuam a verdadeira natureza feminina.
Os repentinos ímpetos de ternura que levam o adolescente a beijar sua mãe, apaixonadamente, nem sempre são tão estranhos, como essa é tentada a crê-lo, aos surdos impulsos de um instinto que se ignora ao mesmo tempo que se procura. Suas ternuras não são mais tão inocentes como as da primeira infância. Da mesma forma, um jovem que espera febrilmente o olhar ou o gesto simpático do professor que ocupa seus pensamentos, acaso não está também ela, sob o domínio dos primeiros impulsos de um sentimentalismo amoroso? Certas brutalidades dos rapazes em relação às moças e as brincadeiras maliciosas dessas para com aqueles, não serão, porventura, de ambos os lados, projetadas para excitarem o parceiro? A menina que solta gritos de susto quando perseguida por um jovem ou quando este aperta-lhe, brutalmente, os punhos, não está no íntimo, bem satisfeito de uma aventura que ela mesma havia desejada e provocada, fingindo fugir? Num como outro sexo, as tentações, bem longe de oporem-se, são complementares. É na medida em que eles são instruídos e esclarecidos, que os rapazes e moças aprendem a respeitar-se de forma independente, dominando os movimentos do instinto. Sensibilidade à flor da pele. Meninos e meninas, na idade da formação, já o assinalamos, têm uma sensibilidade à flor da pele. Passam, bruscamente, de um estado de exaltação e exuberância excessiva a depressões e tristezas, aparentemente sem causa. Deixam-se arrebatar por violências que acontecem, por vezes, até a crueldade. Dão a impressão de uma espécie de desequilíbrio que os torna impotentes para dominarem-se e desorientarem os que os cercam. Essas disposições testemunham transformações profundas na natureza do adolescente. É através dos excessos de uma sensibilidade ainda incapaz de controlar que manifestam-se os primeiros sintomas do sentimento. Os acanhamentos, a necessidade de fazer confidências e de arranjar amigos, as emoções violentas que caracterizam esse período da evolução mostram, com toda a evidência, que o coração procura, desajeitadamente, os pontos de apoio que lhe são necessários. É claro que as influências morais e religiosas, recebidas durante a infância, contribuíram, em grande parte, para esclarecer as potências obscuras do sentimento e impedi-las de desviarem-se. Sem formação moral, esses impulsos são tanto mais perigosos, quanto mais o adolescente pretende prescindir dos conselhos e auxílios, embora ainda não tenha experiência alguma da vida. Os perigos da puberdade serão, em parte, afastados dos jovens antes orientados para as obras de apostolado. O incentivo dos impulsos generosos da adolescência é o mais poderoso antídoto contra os instintos inferiores da natureza. O hábito do trabalho regular exerce uma influência salutar sobre a sensibilidade e cria obstáculos aos excessos de uma imaginação sempre pronta a fugir da realidade. Deve-se falar? Para mais permitir que sejam as obras sociais e o trabalho, para absorver o coração dos adolescentes, deve-se a isso acrescentar uma formação direta dos sentimentos. Isto, seja qual for a prudência que a acompanha, não pode ser concebido sem que sejam abordadas as questões delicadas que envolvem o mistério da vida. Abster-se de fazê-lo por falso pudor é, praticamente, entregar o jovem sem defesa às lágrimas perturbadoras que o assaltam ou às confidências e às experiências nefastas de companheiros que, quanto mais pervertidos, tanto mais esclarecidos parecem. O domínio dos sentidos exige uma formação prévia da sensibilidade e da vontade. Uma criança que não tinha sido habituada desde muito pequena a reprimir seus desejos pelo sacrifício e a multiplicar os exercícios de vontade para conter seus impulsos, seria, praticamente, incapaz de controlar as excitações mais ou menos brutais ou sorrateiras do apetite sexual. Isso equivale a dizer que os métodos empregados durante a primeira educação, conforme tenham ou não estimulados a sensualidade corporal, tenham uma repercussão boa ou má sobre a conduta do adolescente no curso dos perigosos anos da puberdade. Como poderá a criança, que tenha sido habituada a satisfazer todas as suas guludices, ser bastante forte para vencer as tentações da sexualidade quando estas começarem a manifestar-se? O que se deve dizer? Para ajudar o adolescente a compreender a elevação e a beleza do amor humano, será preciso mostrar-lhe como este não se confunde, como nos animais, com a sexualidade e exige a união dos corações em vista da fundação de uma família. Como as generosas capacidades do coração só se desenvolvem na medida em que você aprendeu a conter, durante os anos de adolescência, os instintos inferiores da animalidade. Convém explicar-lhe as temíveis responsabilidades que acompanham o exercício da vida sexual.
O poder criador do qual o corpo é a sede, deverá ser dominado até o dia em que ele possa exercer-se legitimamente, isto é, quando o adolescente tiver adquirido as qualidades morais à base de uma família. Antes do casamento, seu dever estrito é respeitar seu próprio corpo e o outro sexo. Os exercícios de vontade a que ele se submete terão, precisamente, como consequência, desenvolver-lhe, ao máximo, a personalidade moral pelo domínio de si e facilitar a eclosão dos sentimentos superiores, a dedicação e o altruísmo, sem os quais o amor não pode realizar-se em profundidade. O jovem aceitará os sacrifícios, exigidos pela pureza, com uma generosidade tanto maior, quanto melhor houver compreendido que a vida não nos foi dada para ela gozarmos egoisticamente, mas para que a transmitamos nós mesmos depois dos termos recebidos. Seu dever na mocidade é adquirir as faculdades morais que ele, um dia, transmitirá aos seus filhos. Como o homem só pode dar o que possui, seu amor pelos filhos só valerá na medida em que ele tiver procurado, durante sua adolescência, enriquecer sua própria personalidade moral. É, muito especialmente, no respeito dos problemas relacionados ao amor que o educador deve procurar ajudar o jovem a distinguir as falsificações e a avaliar as consequências desastrosas. Será a ocasião de explicar-lhe sucintamente os males causados pelas doenças venéreas e pelos vícios solitários contra a natureza. Será útil falar-lhe das imoralidades que se escondem sorrateiramente sob o véu da arte e da literatura, ajudá-lo a distinguir o verdadeiro do falso pudor e aplicar esses conhecimentos aos espetáculos que se oferecem à sua vista e despertar-lhe uma viva repulsa contra as meretrizes e as casas de prostituição. Não deveria se arreciar condenar, diante dos poderes públicos que fecham os olhos sobre essas ignomínias quando não as estimulam. Quanto mais o adolescente for reforçado pelas grandezas morais da vida familiar e pela importância de suas responsabilidades pessoais, mais coragem terá para enfrentar os perigos que o assaltarão. Quanto melhor houver compreendido os inconvenientes das teorias modernas relativas ao estudo, à restrição da natalidade, etc., melhor estará ele preparado para realizar o ideal de uma família unida e fecunda. Educação da pureza. Consequências do mau procedimento. Quando consideramos as consequências que os erros e as faltas dos jovens podem afetar o seu futuro, perguntamo-nos com assombro como tantos educadores ainda hesitam em abordar os problemas relativos à vida sexual e à formação dos sentimentos. Não são somente as doenças e os homens físicos que arriscaram arruinar para todo sempre sua saúde e a de seus filhos, mas é sua felicidade, a de sua futura esposa e de seus descendentes que está em jogo. Embora alguns deles escapem às misérias físicas, suas faculdades morais e espirituais e, sobretudo, sua capacidade de amor com generosidade e desinteresse sairiam enfraquecidas, se não completamente destruídos, pelos hábitos de gonzo egoístas aos quais ele se entregou durante seus anos de formação. As faltas contra a pureza enfraquecem, até aniquilá-las, as crenças religiosas, amolecem a vontade, desabituando a juventude ao domínio de si, desenvolvem o egoísmo da carne, o mais violento e exigente de todos. Quantas mães e esposas sofrem e deploram por verem-se desprezadas em consequência da indiferença e até da crueldade daquela que se entrega às suas paixões. Pelo contrário, quanta grandeza de caráter, que desabrochamento do coração e dos sentimentos no rapaz que procura dominar seus instintos, não simplesmente para evitar faltas interditas, mas por fidelidade antecipada sincera que ele. Um dia, amará aos filhos que serão os herdeiros de seu sangue e de suas faculdades morais. Nada desenvolve tanto o senso das responsabilidades futuras como preparar-se, desde a mocidade, para amar combate, como sobre aqueles dos quais ele terá, algum dia, a responsabilidade. Não é sozinho e por não sei que influência providencial do acaso, que o jovem aprendendo conhecerá os deveres que lhe serão impostos em matéria de moral sexual e de vida sentimental. Ser-lhes são permissão à interferência e à orientação dos educadores. Eis porque é importante procurar com estes métodos que convirão serem empregados para esclarecê-lo, sem chocar seu pudor. Responsabilidade dos educadores. A puberdade é como um segundo nascimento. A vida dos sentidos e o coração aparecem, obscuramente, nas profundezas do ser com as transformações provocadas pela idade. Novas forças agitam o sangue e chegam até a imaginação e a sensibilidade para perturbá-las.
Como poderá a razão, destinada a orientar a vida moral, tomar posse dessas forças obscuras e instintivas, se ninguém teve o cuidado de esclarecer o adolescente e de mostrar-lhe o que distingue o puro do impuro? Quem, senão os pais, será imediata e diretamente responsável pela iniciação à vida de seu filho? A eles foi confiada a missão de guiar os caminhos perigosos que o aguardam desde os primeiros anos de sua adolescência. Não podemos senão surpreender-nos que um número tão grande tenha, deliberadamente, faltado a esse dever essencial. Timidez, falso pudor, recebimento de falta de tato, tais são, as mais das vezes, os honrosos sentimentos que os detêm. Mas, talvez, também em muitos casos sua própria falta de ideal e de pureza pessoal os tenha impedido de contemplar, em sua grandeza e simplicidade, a obra do amor e da procriação. São desastrosas as consequências da abstenção que tem, como consequência, entregar a criança ao acaso dos encontros e das iniciações perigosas. Se eles receberem e não saber dizer as palavras indicadas, que não hesitem em encarregar educadores experimentados de esclarecer e iniciarem o jovem. Mas que não se descartem covardemente de um encargo do qual depende, em grande parte, o futuro moral do educando. Condições morais de iniciação. A iniciação será tanto mais fácil quanto maiores forem a intimidação e a confiança existentes nas relações dos filhos com os pais. Quando a criança é ainda muito pequena, ignora a timidez e os pudores do amor próprio. Seus lábios ingênuos não retêm as perguntas que lhe vêm ao espírito. A regra, que não admite exceção, sob pena de comprometer irreparavelmente a confiança infantil, é a de sempre responder com lealdade e de velar para que ela jamais possa ser contradita pelos complementos de explicação que, mais tarde, convirá acréscimos. É preciso, por princípio, recusar-se a enganar o educando com histórias mais grotescas umas que as outras. Nada mais perigoso e excitante do que os sorrisos, os subentendidos e os apartes dos mais velhos. Perturbam a criança a ponto de levá-la a considerar os problemas relativos à geração como assuntos muito inconvenientes, porquanto ela percebe que as pessoas se recusam, sistematicamente, a explicarem-lhes. Constitui, igualmente, erro grave e que terá como consequência fechar, definitivamente, o coração da criança, responder-lhe de uma forma dilatória ou mostrar-se desconcertado cada vez que ela aborda determinadas questões que os pais, não sabem se porquê, declaram impróprias e importunas. Constatando que ela não pode contar com eles para obter as luzes fáceis, sua curiosidade, em vez de apaziguar-se, fica mais excitada e, para satisfazê-la, ela volta-se-á para os companheiros mais esclarecidos, em grande detrimento de sua pureza. Tal é a razão pela qual a maior parte dos adolescentes experimentam a terrível depressão de serem iniciados nos augustos mistérios da vida, por meio dos lábios, os mais contaminados. O resultado é que odiosas impurezas se misturaram, desde o primeiro momento, em seu espírito, aos atos que eles deveriam ser apresentados cercados de auréola do amor e da paternidade. Uma norma que nunca deve se perder de vista, se quiser evitar que a alegria da criança se transforme em tentativas, é cuidar para que as revelações fisiológicas não venham toldar e obscurecer a beleza dos sentimentos que devem, normalmente, acompanhar a obra da procriação. Antes que seus sentidos e seu coração tenham se tornado uma fonte de tentativas, na idade em que ela tenha conservado toda a pureza de seus primeiros anos, as perguntas que lhe ocorrem naturalmente ao espírito, por menos que ela seja refletida e inteligente, são as que dizem respeito ao mistério de sua própria existência. Essas questões não são, absolutamente, como pretendem algumas, a expressão de uma perversidade precoce ou de uma curiosidade maliciosa. Surgiram com candura e inteligência e desligaram uma resposta simples e real, sem rodeios. A iniciação. A criança muito pequena contentar-nos-emos de explicar, vagamente, o papel da mãe. O do pai só será-lhe-á revelado mais tarde, na idade da formação. Se ela fizer perguntas a esse respeito, será fácil mostrar-lhe como ele é o protetor natural e indispensável da mãe e do filho, como é por seu trabalho que ele supre os recursos necessários à manutenção e por sua força e coragem que ele os protege e os defende diante do perigo. A criança só poderá ter uma grande admiração pela obra divina da maternidade, quando sua mãe lhe responder. Deste gênero. Antes de ser um bebê com um corpo, braços e pernas, a criança é apenas uma poeirinha, uma semente, a mais preciosa de todos os que saíram das mãos de Deus. Mas o que aconteceu-lhe-ia se ela fosse jogar ao acaso no mundo? Perder-se-ia e morreria lamentavelmente.
É preciso, pois, que essa semente, delicada e preciosa, seja confiável a quem puder cobri-la e alimentá-la, e, sobretudo, a quem estiver interessado a dedicar-se-lhe com amor e perseverança. Partindo desses dados, a mãe não terá dificuldade em explicar que é no corpo da mãe, pertinho de seu coração, que foi depositado e germezinho destinado a tornar-se um bebê e, mais tarde, um homem. Foi ela que o nutriu com seu sangue, protegendo-o e amo-o com todas as suas forças. Ao atingir um desenvolvimento suficiente, o bebê separou-se dela. Não sem sofrer e sem dilacerar seu corpo. É por isso que as mães ficam alguns dias de cama após o nascimento. Apenas saído do seio materno, a mãe não alimentará mais o filho com seu sangue, mas com seu leite e velará, atentamente, por todas as suas necessidades. Graças a essas explicações, o amor materno manifesta-se ao filho em toda a sua grandeza. Ele compreenderá os laços íntimos que os unem e porque seu amor mútuo é mais forte que todos os amores da terra. É evidente que análises semelhantes não podem, absolutamente, perturbar a imaginação infantil. Elas têm, pelo contrário, por efeito imediato, provocar entre a mãe e o filho um amor mais vivo, por ser mais esclarecido. As revelações que vieram a ser feitas na época em que se manifestaram os primeiros sintomas da puberdade são de uma importância capital. Ao aproximar-se dessa fase, a criança passa por períodos de devaneio, aparentemente sem objetivo, em que, constrangida logo que se encontra diante do outro sexo, examina-o com atenção e curiosidade, sentindo, ao mesmo tempo e a seu respeito, um misto singular de recatamento afetado. O coração sente, simultaneamente, anseios vagos e intensos, que, no menino, são acompanhados de desejos inconscientes que o levam a procurar a visão do corpo feminino. Sofre a criança com tudo isso que, provocando surpresas, ocasionais, facilmente curiosas apalpadelas. É, geralmente, na época da puberdade que se adquirem hábitos viciosos. Porém, as mais das vezes é por meio dos companheiros que uma criança é arrastada ao mal. Suas experiências infantis, tendo-lhe feito compreender que seus pais se recusavam, sistematicamente, a dar-lhe as explicações que desejava, vai procurar levar explicações de amigos mais adiantado e informados do que ela. Ora, são os companheiros pervertidos que tiram benefícios dessa credulidade infantil para lhe dar ensinamentos falsos e imorais. Essas revelações são tanto mais perigosas quanto seria desviar, para todo sempre, sua consciência no que diz respeito às relações sexuais e às responsabilidades que as acompanham. Quantos adolescentes que fizeram conservado respeito e admiração por seus pais não ousam mais encará-los de frente, desde o dia em que um companheiro viciado neles destruiu todo o ideal por reclamações inconvenientes e nefastas. Não é, portanto, depois, mas bem antes que os companheiros tenham sido interferidos, que os pais devem esclarecer o adolescente. É melhor prevenir as quedas do que ter de repará-las. Nunca se repetirá muito que uma primeira falta pode ter as consequências mais funestas para a vida inteira. O aparecimento brusco e inesperado da puberdade, bem como revelações brutais, correm o risco de provocar, sobretudo nas meninas, graves desequilíbrios psíquicos. Essas consequências serão facilmente evitadas com explicação dada, no devido tempo, com clareza e precisão. Não se deve perder de vista que os impulsos obscuros do instinto só podem ser dominados, se as decisões da vontade forem esclarecidas e orientadas por conhecimentos precisos. Primeiro, do menino. A seu filho, o pai poderá dar explicação do gênero deste. A providência não faz sair diretamente de seu poder criador dos novos seres que ela chama a vida. Quis associar o homem e a mulher à sua obra. Você chegou na idade em que é importante que você seja colocado à corrente das características que acompanham essa obra divina. Eis porque julguei necessário falar-lhe como a um homem. Nos a função procriadora realiza-se sob o impulso do instinto. O macho é violentamente atraído para a fêmea. Graças à sua atração, chega um momento em que, excitados os dois sexos, o macho coloca na fêmea o esperma que provocará a fecundação dos óvulos no homem. Por ser uma criatura superior e espiritual, o ato da fecundação, embora se faça como nos animais, pelo meio da aproximação dos sexos, nem por isso deixa de realizar-se sob o impulso de um instinto cego. Embora animado de uma escolha associada de amor e consagrada pelo casamento, quer dizer, pelo dom que, adicionalmente, se fazem o homem e a mulher de suas vidas inteiras, isto
Não, o que já é ou breve será o seu, que se opera como transformações sexuais psicológicas que tornam um corpo de criança, transformado em corpo adulto, capaz de realizar os atos que acompanham a união dos sexos. Talvez você já tenha experimentado as atrações e os desejos violentos diante do corpo feminino, e o sinal de que você não é mais uma criança. Você terá disso a prova definitiva, quando um dia ou melhor, uma noite seu sexo, em consequência de movimentos mais ou menos violentos, produzir uma substância líquida, chamada esperma, que não é outra coisa senão um elemento precioso, graças ao qual podem ser fecundados os óvulos femininos. Essas excitações precederão de vários anos a época em que você terá na idade de escolher uma esposa e fundar um lar. E durante esses anos de espera e de preparação, você terá de conquistar sua capacidade moral e de dominar suas faculdades, graças às quais você será, mais tarde, um chefe de família consciente, pronto para assumir responsabilidades. Daqui até lá você deverá dominar os impulsos de seus instintos e ser sóbrio e vigilante. Os primeiros deveres do homem são: o sangue deve ser frio e nascer seu espírito, e puro ao mesmo tempo, seu sexo contra todas as tentativas de luxúria. Você deve, igualmente, aprender a respeitar o sexo feminino e interessar-se pela mulher unicamente na idade suscetível de escolhê-la, até do dia em que, por uma livre escolha, você elegerá aquela que será mãe de seus filhos. Fora do casamento, os atos sexuais uma falta contra si mesmo, porque desordenados e sem responsabilidades sentimentais. Contra a mulher, porque testemunham uma vontade de gozo sem amor, e devido ao sexo feminino. Contra a criança, que será, necessariamente, uma vítima, se prover de uma aventura sexual, em vez de nascer de um amor verdadeiro e fiel no casamento. Segunda, da menina. Com sua filha, a mãe usará uma linguagem mais velada, embora suficientemente clara para prevenir as tentativas e os perigos que podem ameaçar. A mãe seguiu por dar-lhe explicou precisa sobre as transformações e modificações fisiológicas que acompanham a passagem da infância à adolescência. É preciso que uma menina saiba que ela traz em seus órgãos destinados a gerar os filhos e que a maturação desses órgãos se manifesta por um incômodo mensal, acompanhado de uma perda de sangue. Importa, igualmente, acautelá-la contra os excessos de uma sensibilidade à flor da pele, que a torna incapaz de obter sua riqueza e, facilmente, vulnerável às tentativas do coração e da sensibilidade. Estas tentativas apresentam-se sob a aparência e a necessidade de amar e ser amada. A aproximação do sexo masculino excita-a e perturba-a, e por menos que dê atenção a isso ela deixará-se, facilmente, arrastar perigosas aventuras sentimentais. Eis porque é necessário que ela saiba, antecipadamente, que os encantos do corpo feminino provocam as excitações carnais do sexo masculino e que, se ela aceitar as familiaridades, mais do que se desejar, e resistir às violências que a entregarão, sem defesa, aos apetites do homem. A fim de se preparar para um amor forte e duradouro, ela deverá evitar o flerta, as aventuras sentimentais que enfraquecem e gastam o coração, destruindo-as. Procurará dominar suas emoções, sob pena de confundi-las com o amor e de deixar-se arrebatar por suas seduções. Que ela não se perturbe pela força e pelo poder masculinos, mas que procure escolher, atrás das aparências, as qualidades viris de coragem, de lealdade e de proteção aos fracos. Que ela não ceda declarações de amor, ainda que sinceras, e que se mantenha fria. Que não em fazer confidências a seus pais ou a pessoas criteriosas, como únicos de quem lhe pedir uma opinião, quando julgar que experimentam um sentimento de amor. Que se recusa, instintivamente, toda aventura desinteressada. Que jamais esqueça que sua graça corporal pode provocar facilmente as tentativas do sexo masculino. Que não se deixe seduzir por modas pouco convenientes. As atitudes e movimentos mais ou menos negligentes, pelos quais uma jovem procura atrair a atenção dos homens, já são tantas provocações das quais aproveitar-se-ão os sedutores do mal, sempre à espreita. Uma menina de educação, uma mulher de coração reto e verdadeiramente digna, será modesta e discreta, e manterá longe de tudo o que não for mais a respeito. Os pais devem cuidar para que a filha jamais entre no casamento sem ter sido prévio e claramente instruída sobre seus direitos e deveres em matéria de vida sexual. A consciência feminina tem as mesmas responsabilidades que o homem e é inadmissível que uma jovem seja entregue a um marido sem nada conhecer as leis morais que regem as relações conjugais.
Ela deve saber que os corpos são destinados à união por meio do sexo e que essa união só é legítima se não for acompanhada de fraude alguma. A formação da pureza deve, portanto, efetuar-se em 2 tempos. Quando a criança ainda é muito pequena, convém explicar-lhe o mistério da maternidade, a fim de despertar-lhe um amor maior por sua mãe e um grande respeito pela mulher em geral. Logo que se manifestam os primeiros sintomas da puberdade, as revelações relacionadas à união dos corações e do sexo ajudam-la a compreender as razões pelas quais ela deve conservar-se pura e como convém que ela se prepara para sua futura vocação de responsável pela família. Os perigos do silêncio. Achamos que essas revelações deveriam ser feitas logo que há motivo para recear que uma criança encontre no colégio companheiros maus ou menos pervertidos. Quase sempre os há, mesmo nos estabelecimentos de boa cotação. Eis porque o silêncio da família é uma espécie de cumplicidade inconsciente das quedas nas quais uma criança corre o risco de um dia ser uma vítima. É preciso que ela tenha tal confiança em seus pais, que não receba instruções de respeito de companheiros maus ou perversos na escola, por exemplo, ou daqueles que pretendem conhecer esses assuntos melhor do que ela ou que se mostram insinuantes. Ela confiará tanto mais facilmente quanto melhor para sua educação, quando mais virem, igualmente, unidos e puros de coração, dando-lhe o mais belo exemplo de serenidade moral. Um jovem que tenha sido bem educado nunca se deixará enganar pelas palavras de afeição que lhe dirão o homem, na mais elevada acepção da palavra. Ela saberá permanecer altiva, com dignidade instintiva e rebaixar-se aos níveis de animalidade. Orgulhosa do respeito que sua consciência e da grandeza moral que deve acompanhar a união do homem e da mulher, ela rejeitará com aversão as inconveniências e as leviandades perigosas que tiver oportunidade de testemunhar. Papel da imaginação. Os pais devem ter sempre presentes que as excitações não provem, tanto diretamente do sexo, como da imaginação e do cérebro. E a razão pela qual tantos adolescentes, aos quais recusaram dar explicações, intoxicaram-se com leituras perniciosas e conversas imorais. O mal seria facilmente evitado se o espírito tivesse sido impregnado por um elevado ideal moral, relativamente a todas as questões relacionadas com a vida sexual, com o amor e com o casamento. Do amor próprio. Não se deve esquecer que o amor próprio representa, igualmente, o papel preponderante nas quedas do adolescente. Não foi tanto por suas tentações que foram violentas demais para serem dominadas, que ele deixou-se arrastar às relações culpadas com leviandades, mas porque seus companheiros humilharam-no e sua inocência e persuadiram-no de que ele só poderia considerar-se um adulto no dia em que teve relações com alguma mulher. Por respeito ao amor próprio, ele deixou-se arrastar. E suas primeiras aventuras cedo desmoralizaram-se, fazendo-lhe hábitos. Para reforçar essas fraquezas do amor próprio, há um único meio: explicar ao adolescente o não se domine pelo sexo, mas pelo domínio do sexo. Para se tornar um homem, só há um método: subjugar o animal. Aquele que competirá um dia de exercício da autoridade na família deverá fazer esse aprendizado sobre si mesmo, procurando vencer suas paixões. Educação e sentimento. A iniciação individual deve-se acrescentar à do sentimento. Iniciação é uma revelação do mistério que uma criança tem para seus pais, e é por isso que ela deve ser feita no seio da intimidade. A educação do sentimento é destinada a ensinar, tanto aos rapazes como às moças, de que modo se devem comportar em suas relações mútuas. Essa educação não só pode, mas deve-se fazer pensar, nos ambientes dos jovens, hábitos de respeito mútuo que supõem uma formação pública. Formar o sentimento do rapaz é falar-lhe da psicologia feminina, ensinar-lhe a distinguir entre a moça leviana e a que possui as qualidades essenciais de seu sexo. Acostumá-lo a tratar todas as mulheres com delicadeza, sem jamais abusar de sua fraqueza. Explique-lhe a covardia dos que se servem de sua força e de sua influência masculina para dominarem e seduzirem o sexo fraco. Formar o sentimento da moça é lembrar-lhe as razões profundas do pudor feminino e prevenir os perigos que lhe fazem correr os libertinos e explicar-lhe por que ela deve habituar-se a dominar sua sensibilidade em face do sexo forte. Formar o sentimento de ambos é habituá-los a evitar as relações amorosas sem futuro, afastá-los do flerte e das distrações excitantes, ensinar-lhes a viajarem-se, quando têm idade de se amar, de se distraírem-se juntos, a fim de nunca perderem o respeito que se devem um ao outro, e mostrar-lhes que o respeito e a camaradagem verdadeiros devem sempre presidir suas relações recíprocas.
E na medida em que os rapazes e moças apresentamem receberam uma educação sólida do coração e do sentimento que merecem, um dia, aptos a formar uma escolha criteriosa e a fundarem um lar unido e feliz. As responsabilidades masculinas. Algumas observações destinam-se especialmente aos rapazes, outras às moças. Aos rapazes convém explicar claramente as responsabilidades de sua missão. Como o homem deve respeitar todas as mulheres, porque toda mulher forma que deve ser amada por sua mãe, irmã ou esposa, insta por vocação a proteger e não a seduzir. A fidelidade deve ser apresentada sob todas as suas formas, até mesmo a provocação e a infidelidade. É, pois, importante mostrar-lhe uma imensa responsabilidade em que ele está incorreto, declarando a uma moça que sente, a seu respeito, um verdadeiro amor. Se ele faz crer que a ama, sem ter a intenção de ser fiel e aceitar todas as consequências dessa atitude, no presente e no futuro, como alegrias e penas inseparáveis da vida familiar, ele comete um crime contra a honra e expõe-se a atirar sua vítima em caminhos perigosos ou a destruir a vida sentimental para todo o sempre. Ele precisará convencer-se de que as uniões passageiras de um dia ou de diversos meses têm, como consequência, tolher os impulsos mais íntimos do coração e enfraquecer o senso de responsabilidade moral. Será preciso, igualmente, explicar-lhe que a carne é egoísta. Não são os prazeres sensuais que fortalecem a capacidade de amar. Pelo contrário, eles a enfraquecem, multiplicando satisfações sem responsabilidades. A fim de se preparar para um amor verdadeiro e durável, o coração deve dominar os sentidos e impor-lhes os sacrifícios exigidos pela consciência e pelo senso das responsabilidades. Exigindo o verdadeiro amor no casamento, períodos de continência, o homem será impotente em importar-se, um dia, os sacrifícios necessários, se não se tiver habituado, durante os anos de mocidade, a esforços de pureza e ao domínio do corpo. Será importante insistir sobre a psicologia do sentimento do amor, mostrando a diferença essencial entre a paixão e o amor verdadeiro. A primeira prova dos sentidos e, para satisfazê-la, é obrigatória fazer calar as faculdades superiores da alma: a consciência, a liberdade moral, a previdência, o respeito de outrem. O amor eleva a alma, apela ao esforço, o senso moral, a preocupação com a liberdade de escolha, o cuidado com o bem alheio, mais ainda do que com o seu próprio. O amor é durável, clarividente e perspicaz. A paixão é cega, egoísta e inconstante. A formação do coração deverá exigir-se a da vontade. Uma vez que o rapaz seja chamado por sua vocação a exercer a autoridade na família, será necessário que ele se tenha habituado com antecedência a orientar segundo a ordem moral essa faculdade superior. Só o poderá fazer se tiver começado por governar-se por si próprio. Quem ousaria importar sua vontade a uma mulher e a crianças, se por lutas pessoais não tivesse adquirido a experiência das tentativas que acompanham todo esforço e se não houvesse aprendido de antemão a condução-se a fim de orientar os outros com sabedoria e prudência, com firmeza e amor, com justiça e com segurar? É preciso, portanto, mostrar bem aos jovens que aquele que não sabe dominar suas paixões não tem o direito de pretender fazê-lo na vida dos outros. A formação da vontade pede, igualmente, que desenvolva nos jovens o senso de responsabilidade. Não se deve recear associado à direção de uma obra social e confiar neles cargos e funções. É preciso despertar-lhes o senso do comando, da organização e do devotamento, habituando-os a prestar serviços aos mais moços do que eles. Até mesmo a questão do dinheiro e do seu emprego deve entrar no jogo com o propósito da educação do sentimento. Se os rapazes consideram o dinheiro como um instrumento de gozo, servir-se-ão mal dele. Afastar-se-ão do ambiente familiar, multiplicando os prazeres. A fim de preparar um jovem para a vida do lar, convém ensinar-lhe o valor do dinheiro, a necessidade da economia e da previdência. Aliás, é fácil mostrar-lhe que ele não poderá trazer para sua casa hábitos de ordem e de economia se ele próprio não os tiver praticado de longos dados. As responsabilidades femininas. A educação do sentimento na moça assemelhar-se-á, em grande parte, à do rapaz. Contudo, será útil insistir sobre a necessidade de recato. E, normalmente, por amor próprio, vaidade ou negligência, que um jovem cai nas ciladas da impureza ou nas falsas afeições.
Será, igualmente, necessário fazê-la compreender que os sentimentos de amor provocados só pela imaginação, bem longe de uma preparação para a educação e o desinteresse, desenvolvem o egoísmo sentimental, o mais perigoso de todos, fonte de todas as desilusões. Uma moça deve aprender a dominar as tentativas do egoísmo e a ocupar-se de seu lar. É a educação de sua missão que consagrará as obras sociais. O coração da mulher forma-se verdadeiramente pela proteção aos fracos, às crianças, aos doentes ou aos velhos. Será conveniente mostrar-lhes que elas são as protetoras e as guardiãs do lar, e fazê-las amarem os trabalhos e as virtudes que tornam o lar atraente e amável. O casamento. A educação do sentimento só terminará no dia em que o casamento representa, aos olhos da mocidade, um ideal para o qual ela deve orientar todas as suas forças. Mas convém ainda ajudar os jovens a adquirirem as virtudes que preparam o amor e permitem seu desabrochamento. Importa que os rapazes e as moças estejam constantemente ocupados. Do contrário, sua ociosidade depressiva os fará deslizar para devaneios perturbadores, flertas perigosas e leituras nocivas. Que os pais jamais esqueçam que o ideal familiar aparecerá aos olhos do adolescente em todo o seu esplendor, se eles próprios tiverem sabido conservar o afresco de seu primeiro amor e a união profunda de seus corações e de suas vontades.